A imagem é inesquecível. Um baú pequeno de madeira, coberto por ouro brilhante, querubins de metal curvados sobre a tampa, varas passando por argolas, pronto para ser içado nos ombros de homens que marchavam sob o peso sagrado. Era a Arca da Aliança. A pergunta que ecoa há milênios permanece: a Arca emitia um poder sobrenatural? Ou tudo o que testemunhos e relatos antigos registraram pode ser explicado por ritos, psicologia e talvez por fenômenos naturais interpretados à luz do sagrado? As instruções, segundo a narrativa bíblica, vieram de Deus a Moisés no Monte Sinai. O livro do Êxodo dedica capítulos inteiros à descrição das dimensões e dos materiais. Madeira de acácia, trabalho de ouro batido, anéis e varas para transporte, e a chamada tampa, o propiciatório, onde se assinalavam os querubins que se voltavam um para o outro, cobrindo a superfície do santo móvel. Êxodo 25. Nada ali parece deixado ao acaso. Medidas precisas, materiais raros e proibições rígidas sobre quem poderia aproximar-se e como deveria ser feito o manuseio. Era ao mesmo tempo artefato e símbolo, instrumento de culto e centro de uma teologia que colocava o sagrado num ponto de contato entre Deus e a comunidade. Os artífices escolhidos para transformar aquelas instruções em realidade são nomes que aparecem nas tradições com destaque: Bezalel, e ao lado dele um assistente referido em algumas fontes como Oholiabe. Eles não eram apenas ourives, eram artesãos treinados, dotados de técnicas sofisticadas de martelagem do ouro e de trabalho com tecidos finíssimos, púrpura, escarlate, linho fino. O texto registra ainda que parte dos materiais veio com o povo do Egito: ouro, fios tingidos, pedaços de tecido cujo simbolismo ultrapassava o valor material. Essa combinação de materiais delicados e instruções precisas sugere que o fabricante agiu com uma competência técnica elevada para a época, num contexto de artesanato de excelência que preservava tradições de fundição, laminação e montagem. As medidas da arca são curtas, quase compactas: 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura, segundo o relato de Êxodo. Em termos modernos, isso a transforma num objeto relativamente pequeno, de pouco mais de 1 metro de comprimento. A cobertura de ouro por dentro e por fora, o uso de argolas e varas para transporte e a presença de ornamentos de tecido que a encobriam quando necessário, compõem um conjunto de soluções técnicas que visavam, sobretudo, preservar a sacralidade e estabelecer limites claros de contato. É aqui que se abre a primeira encruzilhada interpretativa. Para o Israel antigo, cada detalhe tinha sentido teológico. O ouro refletia pureza e divindade. A madeira, a humanidade. As cores e os fios finos, a dignidade do serviço sacerdotal. Mas entre estudiosos contemporâneos e alguns pesquisadores curiosos, surgiram hipóteses que tentam explicar certos relatos, principalmente aqueles de efeitos físicos e mortais, por meio de propriedades materiais e fenômenos naturais. Uma das hipóteses mais repetidas observa a estrutura ouro-madeira-ouro e propõe um paralelo com conceitos modernos de eletricidade estática e armazenamento de carga, uma analogia frequentemente descrita como efeito semelhante a um capacitor. A ideia simplificada é a seguinte: o ouro é um excelente condutor. A madeira seca funciona como dielétrico, um material que impede a passagem imediata de carga entre 2 superfícies condutoras. Ao cercar o interior com metal e criar uma camada isolante, teoricamente poderia haver condições favoráveis para acumular algum tipo de tensão elétrica, especialmente em ambientes de ar seco, com atrito, poeira e movimentos constantes. Alguns apontam ainda para a tampa com querubins como potenciais pontos de descarga, uma superfície elevada e metálica onde a energia poderia encontrar caminho.
Trata-se, entretanto, de hipótese contemporânea e interpretativa, não de conclusão demonstrada. Há objeções técnicas imediatas. Um capacitor eficaz exige superfícies condutoras separadas por um dielétrico com uma geometria e presença de espaço que permitam um acúmulo de grande tensão. A arca, sendo um baú fechado, não apresenta necessariamente a configuração ideal para gerar ou manter cargas altas sem um mecanismo de geração contínuo de eletricidade, como um gerador ou fontes de campo. Além disso, se descargas elétricas sistemáticas estivessem ocorrendo, seria de esperar alguma descrição vívida e recorrente desses efeitos nos textos. Faíscas, cheiro de ozônio, marcas de queimadura. Os relatos bíblicos, ao contrário, enfatizam aspectos teológicos: santidade, ira divina, contaminação ritual. Em suma, a comparação com aparelhos elétricos modernos pode iluminar possibilidades, mas não substitui a prudência diante de documentos antigos que tratavam a experiência numa linguagem religiosa e simbólica. O tratamento ritual da arca revela que a comunidade antiga também reconhecia perigo. Algumas regras eram extremamente rígidas, apenas os levitas, e dentre estes, os descendentes de Coate, especificamente designados, deviam carregar a arca. Nunca deveria ser apoiada em superfícies ou tocada por mãos comuns. Durante o transporte, ela ficava coberta por tecidos para que não fosse vista à toa. Esses regulamentos visavam proteger tanto o objeto quanto a comunidade, preservando ordem e reverência. O episódio que mais chama a atenção quanto ao caráter letal do contato é o episódio de Uza. A história de Uza aparece nas narrativas de 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas 13. Ela descreve um transporte da arca com festa, quando os bois que puxavam a carroça tropeçaram. Uza estendeu a mão para segurar a arca e foi fulminado. O texto bíblico registra a reação imediata: medo, culpa, cessação da celebração e a transferência temporária da arca para a casa de Obed-Edom. É importante notar que algumas transcrições e traduções antigas confundiram nomes. Por exemplo, versões ou resumos que mencionam Zaqueus ou Zaqueus em vez de Uza. Igualmente, o nome do assistente de Bezalel aparece às vezes distorcido como Olib, quando o original registra Oholiab. Essas discrepâncias de grafia acontecem em transmissões e traduções ao longo dos séculos e merecem correção breve. O personagem é Uza, e o mestre assistente é tradicionalmente chamado Oholiabe, conforme os textos do Pentateuco. Como interpretar a morte de Uza? Há leituras variadas. A leitura tradicional e teológica entende o episódio como uma demonstração de que o sagrado impõe limites. Deus habita a santidade e a violação do rito, ainda que motivada por impulso compassivo, expõe a transgressão dos limites estabelecidos. Há também interpretações que ressaltam a função comunitária da lei, manter a ordem no culto e prevenir efeitos que comprometessem a vida coletiva. Já as leituras que buscam explicações naturais olham para possibilidades técnicas. Se, por exemplo, a arca apresentasse cargas elétricas estratificadas, um toque direto e condutor poderia provocar descarga. Mas, novamente, essa é uma conjectura moderna que, mesmo que intrigante, não encontra apoio textual explícito nem demonstração empírica. A arca também foi usada, segundo a narrativa, em contextos militares, como símbolo de presença. Em Jericó, a marcha ao redor das muralhas liderada pela arca, em Josué 6, aparece como ato ritual que afetou moral e resultou na narrativa na queda das fortificações. Aqui o poder operava na ordem simbólica. A arca funcionava como catalisador da fé do povo e, por extensão, como elemento de intimidação dos inimigos. Em outras ocasiões, porém, o uso político e ritual se mostrou problemático.
Quando a arca foi capturada pelos filisteus, narrado em 1 Samuel 4:6, os relatos descrevem consequências perturbadoras para as cidades que a abrigaram. Estatuária derrubada, a imagem de Dagon quebrada e diversos males sobre a população. O texto relata que o ídolo de Dagon foi encontrado caído diante da arca. Primeiro sua estátua inclinada, depois com a cabeça e as mãos separadas no chão. E que as cidades foram atingidas por aflições que algumas traduções chamam de tumores e doenças diversas. A devolução da arca aos israelitas foi acompanhada de um processo ritual de exame e oferta, segundo as regras estabelecidas. Esses episódios reforçam 2 pontos complementares. Primeiro, a arca funcionava como símbolo de autoridade religiosa, que podia deslocar a dinâmica social e militar. Segundo, experiências e efeitos atribuídos a ela foram lidos como manifestações da presença divina, algo que transcende explicações puramente materiais. Para muitos contemporâneos, essas narrativas são fundamentais porque mostram que a potência da arca estava intimamente ligada à fé e à crença das pessoas que a cercavam. O destino final da arca é objeto de maior mistério. Após a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., o paradeiro da arca deixa de ser registrado nos textos canônicos de forma clara. Aparecem várias hipóteses, cada qual com seu conjunto de evidências e limitações. A primeira hipótese é a mais simples. A arca foi destruída ou saqueada durante o cerco e desapareceu entre os despojos. A segunda é que tenha sido ocultada por sacerdotes ou agentes religiosos antes do cerco, um esconderijo subterrâneo em algum local seguro, talvez sob o próprio templo, para evitar profanação. Essa teoria é atraente por explicar a ausência em relatos de pilhagem, mas encontra o obstáculo do acesso político e arqueológico ao local. O Monte do Templo, com suas camadas de ocupação e sua sensibilidade contemporânea, não permite escavações científicas amplas que confirmem ou descartem definitivamente essa possibilidade. Outra via de tradição aponta para a Etiópia. O livro de Quebra-Nagast e a tradição etíope afirmam que a arca foi levada para Axum, onde, segundo crentes e tradições locais, ela teria permanecido. A igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, guarda a reivindicação de possuir a arca, e relatos etíopes preservaram rituais e proteção em torno do objeto. Essa tradição é profundamente respeitável e faz parte da religiosidade etíope, mas do ponto de vista acadêmico, peca pela falta de acesso independente e pela ausência de provas materialmente verificáveis à luz dos padrões modernos de investigação. No século XX, o fascínio pela arca atingiu vozes laicas e até instituições com agendas bem diferentes. Há relatos de interesse nazista em relicários bíblicos, e figuras como Heinrich Himmler teriam enviado emissários em busca de artefatos sagrados. Também, em épocas mais recentes, houve tentativas de escavação e sondagem em áreas adjacentes ao Muro das Lamentações e no entorno do Monte do Templo, muitas vezes lideradas por arqueólogos ou rabinos com autorização limitada. O rabino Yehuda Getz, por exemplo, associou-se a iniciativas e escavações no subsolo do Monte do Templo, movido pela esperança e pela tradição, mas tais operações sempre esbarraram em considerações políticas, religiosas e arqueológicas complexas. É fundamental sublinhar que nenhuma dessas vias oferece hoje uma prova pública e incontestável sobre o paradeiro da arca. As limitações são múltiplas. Fontes históricas muitas vezes silenciam. Sítios arqueológicos essenciais são inacessíveis por razões religiosas e políticas. Tradições orais e religiosas mantêm segredos que não se prestam à verificação científica externa. Assim,
qualquer afirmação categórica sobre a localização atual da arca cairia em desrespeito aos limites do conhecimento. Voltando à questão do poder sobrenatural, é possível distinguir camadas interpretativas que ajudam a responder com equilíbrio. Primeira camada: a arca, enquanto objeto cerimonial e símbolo central, atuava como foco de identidade, coesão e autoridade. Em sociedades onde símbolos carregam legitimidade, um artefato pode transformar decisões, influenciar moral de tropas e afetar a psicologia coletiva. Nesse sentido, relatos de efeitos da arca podem refletir o impacto de sua presença enquanto núcleo simbólico. Segunda camada: alguns relatos, como o episódio de Uza ou as pragas entre os filisteus, foram interpretados por olhos crentes como manifestações diretas da ação divina, experiências que na cosmovisão antiga explicavam o inexplicável. Terceira camada: hipóteses naturais. Desde descargas elétricas até doenças epidêmicas correntes, oferecem explicações alternativas ou complementares para certos fenômenos relatados. Essas camadas não se excluem necessariamente. Elas coexistem como modos distintos de ler os textos e as tradições. Mas há limites epistemológicos claros. Não existe, até onde se sabe, evidência científica que demonstre empiricamente que a arca emitia um tipo de poder mensurável e reproduzível nos moldes das máquinas modernas. Toda tentativa de reduzir relatos antigos a uma única explicação técnica peca por ignorar o quadro cultural e religioso no qual aqueles relatos foram produzidos. Da mesma forma, interpretar todos os eventos como meras ilusões de fé seria subestimar a gravidade com que essas narrativas foram vividas e registradas. Refletir sobre o que representaria encontrar a arca hoje levanta, além da dimensão empírica, questões éticas e políticas. Se fosse encontrada, a arca seria sobretudo um artefato de imenso significado religioso para judeus e cristãos e carregaria implicações para a memória coletiva do Oriente Médio. A exposição pública poderia transformar a peça em objeto de turismo, curiosidade e, infelizmente, contestação. Para além disso, há um perigo real de instrumentalização. Transformar a arca em peça de propaganda, em troféu político ou em simples objeto de espetáculo. Por isso, a comunidade acadêmica, as autoridades religiosas e os agentes políticos teriam pela frente um desafio gigantesco de administrar um achado com máxima prudência e respeito às tradições envolvidas. Também é preciso evitar que o fascínio se transforme em incentivo a empreitadas arriscadas. O Monte do Templo e outros locais sagrados são contextos de grande sensibilidade, e a busca pela arca nunca deve justificar violações de sítios, ações ilegais ou provocação de conflitos. A investigação arqueológica responsável requer autorização, cooperação interreligiosa e transparência científica, elementos muitas vezes difíceis num tabuleiro geopolítico delicado. Chegando ao ponto da pergunta inicial, a arca emitia poder sobrenatural? A resposta deve ser medida e plural. Há, sem dúvida, fortes indícios de que a arca foi percebida ao longo da história como um foco de poder teológico, ritual e psicológico. As narrativas bíblicas e as tradições subsequentes a tratam como veículo da presença divina e como elemento de ordem pública e litúrgica. Paralelamente, hipóteses contemporâneas que sugerem explicações materiais para certas ocorrências têm alguma plausibilidade teórica, mas carecem de comprovação definitiva e encontram objeções técnicas e interpretativas legítimas. Por fim, não existe evidência científica que confirme a existência de um poder sobrenatural mensurável e reproduzível associado ao objeto, nos termos da ciência moderna. O valor da arca, em última instância, transcende a questão técnica.
Ela funciona como ponto de encontro entre história, fé e memória. Um objeto que testemunha o cuidado de Deus na leitura teológica, a habilidade e a arte dos artesãos na leitura histórica e a capacidade humana de transformar símbolos em motores de coesão e identidade na leitura sociológica. É provável que nunca se disponha de uma única chave que destranque todos os enigmas. E talvez isso seja parte do seu significado. A ausência da arca alimentou tradições, histórias e esperanças. O vazio no Santo dos Santos, após o saque babilônico, tornou-se outra presença. A presença da perda, que impulsionou promessas, profecias e buscas. Para quem procura uma conclusão imediata, a pergunta não admite um sim absoluto nem um não definitivo. O que se pode afirmar com segurança é que a arca foi entendida, por aqueles que dela cuidaram e por suas comunidades, como um foco de poder. Poder sacral, regulador e simbólico. Explicações naturais podem complementar essa leitura e, por vezes, oferecer pistas para entender relatos de efeitos físicos. Entretanto, até que surja evidência robusta, pública e verificável, o mistério permanece em aberto, convidando à cautela e ao respeito por quem crê e por quem investiga. Se esta exploração sobre a Arca da Aliança despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há um vídeo complementar sobre a construção do Templo de Salomão e seus significados, que aprofunda muitos dos temas técnicos e rituais aqui mencionados. Ao final, fica o convite à reflexão. Qual explicação lhe parece mais convincente? Ocultação antes do saque, transferência para a Etiópia, destruição durante o cerco ou uma outra hipótese? Compartilhe nos comentários qual teoria acha mais plausível e por quê. A arca pode continuar fora do alcance das mãos, mas sua história permanece dentro da história dos que acreditam, dos que pesquisam e dos que simplesmente se maravilham com o enigma.